sempre bom poder estar com você, participando nesse momento tão especial, compartilhando conhecimento, compartilhando aqui alegrias, estratégias para poder melhorar e vencer e conquistar a tão desejada saúde emocional, mental e harmonia espiritual. Para você que ainda não me conhece, eu sou Tati Lima, sou psicanalista e mentora com alma, há mais de 20 anos, ajudando mulheres e famílias a buscarem, né, encontrarem essa essência, encontrarem essa percepção acerca de si, esses aprendizados, digamos assim, sobre as experiências pessoais e como essas experiências elas têm refletido na sua vida atualmente, na vida adulta, quais são os reflexos dessas situações, como as escolhas que você faz hoje, elas acabam sendo sim uma resposta automática até que você aprenda a interagir, até que você aprenda a se posicionar, até que você entenda uma maneira de conseguir mudar a sua perspectiva acerca do que te aconteceu e com isso se transformar numa pessoa mais resiliente, mais harmonizada, mais interativa consigo mesmo, né? Mais respeitando a si, mais reconhecendo a si. E conforme você vai se reconhecendo, você vai aprendendo a também a respeitar e a reconhecer o outro, né? Cada um vai sendo ali colocado no seu posicionamento mais adequado. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi há alguns anos, que é acho que um professor, eu não lembro quem, mas essa frase fixou na minha vida já tem alguns anos. E ela diz que cada um só oferece aquilo que tem. E aí eu preciso aprender a trazer para mim aquilo que me faz bem. Aquilo que não faz bem, eu tenho que deixar passar. Os bons princípios de ensinamentos vão dizer que a gente precisa aprender a avaliar as coisas e ter dois sacos, né? 2 lugares para guardar. Um lugar bom, onde você vai acessar sempre que você puder e precisar. E o outro é um local de furado, passar, deixar ir. E aí, como psicanalista, um dos maiores desafios da humanidade, no meu ponto de vista, um dos seus maiores desafios, é conseguir aprender a filtrar isso tudo. Então, nesses momentos em que a gente está junto nesse horário, e eu sou muito agradecida porque por você estar participando com a gente aqui, da gente partilhar um pouco de conhecimento, de troca, para aprender, né, a ter esse saco furado e deixar as coisas que não prestam irem, mas dentro de um processo de autorreconhecimento, um processo de cura, um processo de perceber-se. Hoje aqui no nosso estado está um friozinho bem gostoso, então estou com as orelhas tampadas, estou de negra linda. Você que me acompanha já sabe que eu amo esse look, ele representa uma parte da minha história, do reconhecimento do feminino, da imagem, da autoimagem que eu gosto tanto de ver, de contemplar. E é muito interessante quando você consegue encontrar uma harmonia, digamos assim, para poder se olhar e se admirar e falar, caramba, eu gosto do que eu vejo. Então hoje eu tô aqui, ó, mulherada de negra linda, turbante, cabelo pro alto, um tom de verde que eu sou apaixonada, falando para você que precisa aprender a observar a sua história, os seus pontos, os confrontos, aprender a observar aquilo que te faz bem, aquilo que não faz tão bem, e além de observar, buscar estratégias para tomar as decisões corretas. Como eu falo sempre, compartilha com alguém as nossas lives. Depois essas lives você encontra disponível nas nossas redes sociais, então corre lá e se inscreve, ok? Para que você possa ficar recebendo constantemente o nosso conteúdo de troca, o nosso conteúdo aqui de cura, de harmonização e de autorreconhecimento, tá? Bom, nesse mês a gente está falando muito para as mulheres, porque é um mês alusivo às mulheres. Estamos no mês de março, aqui no Brasil, e nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, nós celebramos essa estrutura do que é ser mulher, nós celebramos o feminino, né, em si. E é bem interessante que, para essa perspectiva, a gente está falando para a mulher em 3 tempos, né?
a mulher, a menina e a mãe. Durante todo esse mês, nós estamos trazendo aí uma sequência de conteúdos maravilhosos para que você possa aprender a identificar essas 3 partes que existem dentro de você. Toda mulher traz a história de uma menina dentro de si. Toda mulher traz consigo essa mãe dentro do desejo e da perspectiva de cuidado, de proteção, de gerar algo que venha a dar vida. E toda a mulher traz dentro de si esse feminino, essa perspectiva de como ela precisa se perceber bela, como ela precisa se perceber interagindo, né? Como eu falo sempre, com qual estrutura visual, com qual estrutura da identidade você se reconhece. Se você já aprendeu a se reconhecer e não se machucar tanto por estar se comparando a terceiros, a outras mulheres de maneira pesarosa, os bons exemplos são sempre bem-vindos, é claro, né? Você é mulher, você desenvolve a sua estrutura através da comparação dos exemplos. Mas esses exemplos eles não devem ser pesados, não devem trazer danos a ponto de você se diminuir porque você observa uma outra mulher ou uma outra pessoa e você diminui a sua capacidade, a sua aptidão, você se sente inferiorizada. E aí nesse ponto, quando você começa a olhar e se sentir inferiorizada, é porque você traz consigo alguma história, traz consigo alguma marca aí emocional que vai fazer com que você acenda dentro de você um alerta, um sistema de alerta inconsciente, emocional. E esse sistema de alerta, ele vai trazer à sua memória todas as experiências de uma menina que se sentiu diminuída, humilhada, abandonada, rejeitada. E aí você vai sempre se sentir inferiorizada porque ainda não aprendeu a reconhecer o seu valor, o seu posicionamento, porque você ainda não aprendeu a reconhecer a sua real essência, a sua real identidade. Você ainda está se observando através da opinião, das opiniões que lhe foram transmitidas, né, dos ensinamentos que às vezes trazem distorções, machucam, né, ensinamentos que às vezes trazem aí um modelo de aprisionamento, vamos dizer assim, né? Então é muito interessante quando você, mulher, você aprende a observar essas 3 partes dentro de você. É claro que, para a minha perspectiva da mentoria emocional, eu acredito que existam outras partes, né? Por exemplo, existe a mulher menina, a mulher que é mãe, a mulher feminina. Existe a mulher profissional, existe a mulher que é irmã, existe a mulher que é dona de uma empresa, uma empresária, existe a mulher que é investidora, existe a mulher que é uma líder na sua família, existe a mulher que tem um posicionamento religioso, né? Então eu costumo dizer que para o processo de harmonia emocional, você precisa aprender a observar quais são as emoções mais fortes nessas partes que compõem você. Tá certo? Você precisa aprender a observar quais, vamos dizer assim, aonde você dá mais importância, o que você está dando mais importância ou a quem você está dando mais importância, porque aquilo que você dá importância cresce. Sempre, sempre, sempre. Aquilo, seja uma circunstância, pessoa, emocional, decisão, comportamento, emoção, adoecimento, tudo aquilo em que você foca demais a sua energia, isso vai crescer. E às vezes cresce de uma maneira descontrolada. Só um minutinho, gente. Chega, por favor, isso, mas pra cá que tá refletindo dentro dos meus olhos. Tá bom? Ah, melhorou. Oi? Hoje eu tô aqui de novo com a nossa Júlia Lima maravilhosa. Aparece aqui na tela para o povo te conhecer. Tá bonita. Ah, que isso. Olha, Júlia Lima é ela que faz toda a nossa dinâmica aqui de cuidados com a parte de internet. Uma fotógrafa em excelência e, ó, designer. Designer. Produtora de sites e
uma maravilhosa orientadora no Instagram. Então, assim, precisando é só chamar. Curte lá, @Julia Lima, tá aí? Julia Lima, @estúdios, travei, vamos lá, @estúdio Julia Lima Foto e @Julia Lima Tai Produções, tá bom? Então, vamos lá. Eu estava aqui falando sobre você, mulher, aprender a observar quais são as partes que a compõem, quais são as partes que existem em você e que você... Obrigada pelo coração, gente. Sou apaixonada nesses corações. E que você acaba, de repente, lançando muito mais atenção para uma parte e esquecendo da outra. Por 20 anos eu lido com mulheres, eu sou mulher, também passo os meus processos, eu gosto muito de deixar isso bem claro. Todos os orientadores e profissionais em excelência, eles viveram e vivem experiências de superação para que possam mostrar para você na prática a autenticidade do processo. Então, de verdade, eu vou deixar uma dica aqui que eu tenho repetido esse mês inteiro. Se você tem um ideal, se você busca uma pessoa para te mentorar, se você segue alguém e essa pessoa ela não demonstra nenhum tipo de fragilidade, eu não falo para você, olha, eu também me cuido, olha, eu também busco acesso, eu também busco uma mentoria, eu sugiro que você pisque o alerta e fala, peraí, porque nenhuma pessoa é perfeita. A diferença sutil entre os mentorados e os mentores é que os mentores, que são pessoas como eu, a gente aprendeu um pouquinho primeiro, com uma profundidade maior do que aquela que você está hoje. Então, o meu prazer em mentorar você é te mostrar que você pode vir para uma profundidade muito maior e muito mais produtiva e depois você segue o seu caminho. Só que eu, como mentora, principalmente como mentora emocional e espiritual, eu só consigo te conduzir a uma profundidade que eu mesma já cheguei. Então, eu só consigo te conduzir a uma perspectiva, digamos assim, de crescimento e autorreconhecimento, até onde eu já também tive a percepção das minhas experiências. Eu vou dizer para você, olha, quando você foca demais nisso de maneira tóxica, o seu corpo vai sentir isso. Então, os profissionais em excelência, eles trazem em si o reconhecimento das suas próprias fragilidades e mostram para você que é possível ser frágil, é possível ser evoluído e é possível buscar a harmonização disso tudo. Então é muito importante você tomar cuidado com as idealizações que você faz sobre alguém, para alguém, porque de repente você traz uma idealização porque você está carente, você está em desarmonia e entende que aquela pessoa vai salvar a sua vida de tudo, quando na verdade todo o processo de mudança é permitido por você. A gente, mentor, orientador, profissional da área da saúde mental e emocional e da espiritualidade, só te conduz, só te mostra um caminho ainda mais excelente, mas você precisa querer trilhar esse caminho mais excelente, compreende? Deixa eu subir um coração aí para eu compreender que você está me acompanhando. Então, a gente vai percebendo, a gente vai percebendo nessa perspectiva de amadurecimento que cada uma de nós, mulheres, precisamos aprender a perceber o olhar que nós damos para as nossas fases e etapas internas. Volto a repetir, nesse mês de março, a gente está falando sobre a mulher em 3 tempos, a menina, a mãe e a mulher feminina, aonde você precisa entender que a mulher que você é hoje nessa vida adulta, ela é o reflexo das expectativas daquela menina da infância, com todas as suas histórias, com todos os seus altos e baixos, com as dores. E você também traz consigo essa necessidade, que é a necessidade que a gente chama da necessidade da mãe, que é o de cuidar, de acolher, de proteger, de fazer prosperar e produzir, que é algo muito interno da alma feminina. E aí, quando eu falo produzir, eu não digo apenas produzir famílias e filhos, ok? Eu digo que a mulher em si, como mãe, ela traz em si essa subjetividade, essas sensações, essas emoções, essa necessidade de transformação. É da alma feminina, é uma característica da mulher.
Então, durante esses 20 anos de acompanhamento e desenvolvimento emocional comigo e para com as minhas mentoradas, a gente tem percebido a importância de você, mulher, aprender a olhar e respeitar a sua história. Aqui na comunidade Transformar, eu estou sempre falando com as meninas, né, que eu chamo com muito carinho de meninas. O seu corpo é poderoso e aí se manifesta a energia nele, seja com boas atitudes ou com sintomas. A sua mente é poderosa, os seus pensamentos poderosos, eles vão gerar comportamentos poderosos e influentes. Seja para fazer tudo, ou seja para ficar parado, mas o pensamento é poderoso, a sua mente é poderosa. A sua espiritualidade é poderosa quando você encontra a harmonia de sentir a ligação entre Deus, o Criador, dentro da sua alma. Isso vibra e alivia muitas angústias e te traz muita alegria. E eu gosto de lembrar que a sua história também é poderosa. O que significa isso? Significa que todas as vivências que você traz com você desde a primeira infância, ou até mesmo desde a gestação, ou até mesmo as vivências das histórias que você traz das pessoas da sua família, que compõem a sua família, elas vão trazer um reflexo muito forte, muito real na formação da sua personalidade. É muito interessante quando eu começo a fazer aqui a anamnese, o estudo acerca da vida da pessoa que me procura para a mentoria, da mulher que busca a mentoria comigo. E aí eu começo a perguntar, né? Fala um pouco sobre o relacionamento com seus pais, com seus irmãos, seus avós, você conheceu, quais eram as manias, quais eram aí as datas sagradas, né? O que você aprendeu com esses avós? Você conheceu os seus bisavós, os seus tios e assim os seus filhos? E aí a gente começa a perguntar sobre o entrelaçamento familiar. A gente começa a buscar na anamnese algumas informações sobre como a sua estrutura de vida ela foi formada através desse relacionamento, dessa teia familiar, digamos assim. E aí a gente vai percebendo como alguns conhecimentos, crenças e estruturas emocionais estão chamadas crenças limitantes, mas as experiências emocionais são passadas de geração em geração. Um exemplo muito clássico, muito comum, e que eu imagino que você já viva isso, viveu ou conhece alguém que viveu, é o famoso medo de baratas. Eu mentorei uma mulher que ela tinha um pânico de baratas e a gente foi fazendo todo o processo, no caso dela, ok? Porque cada história ela é única. E aí no processo dela, ela chegava ao ponto de, se ela pensasse que era uma barata, já era o suficiente para ela estar em pânico. Tipo, passou um ventinho, passou uma folha, ela achou que era uma barata, ela entrava em pânico. E nós começamos a avaliar a história dessa mulher, a fazer a anamnese, a avaliar a história do relacionamento com a mãe, com a família, com o pai, com os avós, onde ela morava. Bom, feita a anamnese, teve um ponto muito interessante que foi ela perceber que a tia dela tinha esse medo de barata nesse nível. E essa tia foi a tia que a criou, né? Que ocupou o lugar, a referência de mãe para ela. Ela conheceu a mãe, ela tinha a mãe presente, mas o carinho afetivo, a força da maternidade, ela reconheceu na tia. Então essa tia, ela ocupa esse lugar da maternidade para essa mulher e ela tinha esse pânico horrível de baratas e era uma coisa tipo, se estivesse na cozinha fazendo comida e ela pensasse que passou uma barata do lado, ela jogava a panela pro alto, ela jogava a criança pro alto, ela atropelava todo mundo, atropelava tudo, saía correndo. E aí, quantas vezes a minha mentorada, ela foi atropelada por essa tia que saía de maneira irracional,
com medo de uma barata que na maioria das vezes não existia, entende? Então ela cresceu na expectativa dessa tia estar presente na vida dela de alguma outra forma, mas a forma que ficou marcada foi essa fuga, esse atropelo, foi essa experiência insana, digamos assim, de sair correndo e atropelando tudo, jogando tudo pro alto, com medo de uma barata que só existia na mente dessa tia. Mas essa menina, ela cresce olhando e vivendo essas situações, vivendo esses atropelos, até que durante a fala, né, a expressão da história de vida, ela fala assim: Tati, eu me lembro que uma vez eu fui apresentar um desenho de escola para minha tia, e aí quando eu fui com o gesto de apresentar o desenho, sorrindo assim, com aquele coração bom, né, ela muito criança, essa tia viveu essa experiência, saiu correndo e atropelou ela e rasgou o desenho, depois brigou e gritou. Enfim, ela chorou muito, ela machucou o pulso por causa disso, ela caiu no chão, caiu por cima do braço, machucou o pulso. Foi uma coisa bem trabalhosa, bem danosa. E aí ela trouxe isso à memória e ela disse assim: na verdade, quando eu vivi essa experiência com a minha tia, depois disso eu passei muitos anos esperando que a minha tia parasse para me dar um abraço afetuoso e real, e a minha tia não conseguia me abraçar mais. Então eu estava falando com uma mulher de mais de 30 anos de idade, que estava chorando porque entendeu que, como a tia não foi capaz para aquele momento de dar um abraço saudável nela, ela ficou presa na expectativa de que, pelo menos, o medo da barata, esse medo da barata, era um tipo de relação entre elas. Pode parecer muito incomum para você, mas quem vive esse tipo de experiência entende o que eu estou dizendo. Aquela menina passou a crescer esperando a tia ter medo de barata e fazer todo esse atropelo, porque nesse momento ela tinha contato com a tia. Então o afeto dela ficou preso, ligado a uma experiência traumática da tia, que não era nenhuma experiência dela. E aí a gente fez todo um processo de anamnese, de condução, né? De respiração, de orientação na mentoria emocional, e começou a perceber como outras coisas na vida dela, nas escolhas emocionais dessa mulher, estavam presas ao medo. E aí eu me lembro de falar com ela: você já viu a barata? A sua tia via? E ela falava assim: não. Então ela tinha medo do medo que a tia sentia. Ela queria ser como a tia, inconscientemente, o emocional ficou preso nesse momento. E aí ela começou a entender que todas as vezes que ela via, assim como a tia, algo que parecesse uma barata, ela precisava sentir um medo descontrolado. Mas era uma forma do afeto dela ficar ligada a essa tia que não conseguiu, por aquele momento, dar um afeto adequado para ela. Então, pelo menos assim, essa tia estava viva no coração dela. E na mente e no emocional dela, quando a gente fala, né, uma emoção afetada, distorcida, ela vai fugir à lógica. Porque você pode estar dizendo assim: nossa, mas isso não faz sentido. Mas para avaliar, será que você não vive algumas emoções que estão presas a experiências, das expectativas que você está esperando até o dia de hoje, que alguém que você amou e gostou na sua primeira infância faça por você algo que não fez, e por isso agora na vida adulta, mulher, você não consegue desenvolver a sua vida sozinha porque ainda está esperando que alguém afirme que você é capaz? Que alguém mostre para você um caminho que você que tem que escolher? Será que você não está vivendo uma experiência onde, olhando para sua menina, a menina está presa a alguma dor que viveu no passado e por causa dessa dor não consegue tomar decisões saudáveis e maduras na vida da mulher adulta? Não é tão incomum assim, entende? Só foge à lógica, porque como assim ter medo do medo?
essa mulher que passou pela nossa mentoria, ela conseguiu compreender que ela tinha medo do medo que a tia sentia. E quando ela reproduzia esse medo, era como se ela mantivesse um relacionamento com a tia e mantivesse a tia viva, porque nesse momento a tia já não estava mais entre nós, ela já havia sido assim recolhida, e aí ela passou o processo de luto, o processo do sepultamento, mas era uma forma de lembrar da tia, através de uma memória de dor, através de uma memória que deixava ela presa em algo que não era muito bom para a vida dela. E aí essa menina que viveu essa história, ela começou a influenciar essa mulher adulta, e essa mulher adulta não conseguia desenvolver porque ela sempre tinha medo de tudo, medo do medo. Ah, vamos tentar um vestibular, eu tenho medo. Vamos tentar aprender a dirigir, eu tenho medo. Mas medo de quê? Medo não sei. Eu sempre tive medo. Tem medo de sentir medo. Entende? Nos processos emocionais, é muito importante você aprender a lembrar que o raciocínio lógico, prático, quase nunca funciona. Eu sei que é preciso entender as coisas para se curar. É uma parte do processo. Mas quando a gente trata de saúde emocional, de cuidados com o coração, além de entender a história, você precisa aprender a perceber o que você sentiu na história. Um outro exemplo que eu quero trazer para você por aqui, por exemplo, é lidar com mulheres que têm muitas dificuldades de prosperidade financeira. Sim, dinheiro. E aí, quando a gente vai olhar para essa dinâmica dos afetos, a gente percebe que a forma com que uma mulher ganha dinheiro, ou um homem também adquire o seu bem material, está muito ligado à forma com que essa pessoa, com que essa mulher enxerga a própria mãe. É interessante porque a forma com que essa mulher enxerga esse relacionamento de produtividade, porque a finança é um relacionamento de produtividade, é totalmente emocional. Vai estar muito ligada às experiências que a menina teve com a sua mãe na primeira infância, porque afinal de contas, a gestação ela é o primeiro modelo de relacionamento e conquista que um ser humano pode ter. Então, quando acontece a gestação e o parto, essa criança ela passa a ter uma experiência muito forte com a mãe. Compreende? E aí esse modelo, onde a criança precisa aprender a crescer e a honrar essa mãe na história dela, vai falar muito sobre como ela consegue ou não viver a prosperidade da mãe que existe dentro dela, da feminilidade que existe dentro dela. Parece uma coisa meio desconexa, mas você precisa aprender a perceber que todas as vezes em que você não consegue olhar com honra a história que a sua mãe viveu para a sua vida, você também está ferindo a maternidade e o feminino em você. E aí quando você fere a maternidade e o feminino em você, automaticamente ou consequentemente você fere a produtividade, você fere o frutificar, você fere esse deliberar das bênçãos como a gente acredita, né? As suas sementes ficam poucas, ficam escassas. E aí quando eu digo você olhar para sua mãe, eu não estou dizendo que você precisa de maneira infantilizada, como eu comentei aqui em uma das lives. E se você ainda não assistiu, eu sugiro que você vá lá nas nossas redes sociais e você assista às nossas lives, porque eu falo muito sobre isso, sobre você aprender a olhar a sua história e aprender a honrar a sua história e as pessoas que estão na sua história. Mesmo que essas pessoas não sejam pessoas fantásticas, maravilhosas, perfeitas, porque como eu citei em uma das lives, existe uma infantilização de algumas emoções, né?
Quando eu digo para você que você precisa aprender a honrar os seus pais, aprender a honrar quem te criou, aprender a honrar quem ocupou essa posição, aprender a honrar quem gerou a sua vida, eu não estou dizendo que você precisa, com respeito do termo, idiotizar e passar o pano quente e achar que está tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te informando que você precisa aprender, apesar de que essas pessoas possam ter, de repente, contribuído para algumas dores na sua vida, porque existem mães tóxicas, existem pais tóxicos, existem cuidadores tóxicos, existem relacionamentos familiares tóxicos, existem estruturas emocionais tóxicas que, ao invés de libertar, aprisionam. E aí, de repente, você veio de uma família, de uma parentela, aonde toda essa toxicidade acontecia e você quer distância de tudo. Ok, isso pode ser respeitado. Limites são bons e necessários, mas você precisa aprender a não trazer a mágoa, a raiva e o desmerecimento dessas pessoas para a sua vida hoje. Então você precisa honrar. Eu vou contar para você um outro exemplo de uma outra mentorada nossa que estava participando aqui de uma mentoria em grupo na comunidade Transformar. Já tem algum tempo. E durante a dinâmica da nossa mentoria, nós fizemos uma roda e nós fizemos uma dramatização, e que muita gente chama de constelação. Nós colocamos ali os posicionamentos, as pessoas escolhidas, e uma das mulheres que estava assistindo começou a chorar muito, e ela pediu a vez de fala. E aí, quando ela pede essa vez para falar, ela começa a falar sobre o fato de que, observando e participando da nossa mentoria emocional e espiritual, quando a outra mulher que posicionou, né, os pais de maneira distante, porque foi assim a situação, essa mulher escolheu um pai, uma mãe e uma tia, pessoas para representar, e pegou essa mãe e colocou um passo atrás de todo mundo. Então, quando essa mulher fez essa triangulação e ela afastou a mãe, essa segunda mulher que estava assistindo toda a dinâmica da mentoria emocional e espiritual com a gente, ela começou a chorar muito. E ela virou e falou assim: Tati, eu posso falar? Claro que no momento oportuno ela teve a sua vez de fala, porque nós acreditamos que a expressão da fala também é curadora. E aí ela virou e falou assim: eu quero contar algo. Eu tenho muitas dificuldades de prosperidade financeira, embora seja uma mulher inteligente, formada, com graduação, trabalho muito, mas eu estou sempre muito endividada. E já fiz vários cursos para finanças, sei toda a teoria, mas eu sempre vejo como se aquilo que eu junto fosse embora. Eu não sei te dizer como vai. E hoje, assistindo essa dinâmica da mentoria emocional e espiritual contigo, assistindo o que ela fez, né, que foi essa outra mulher que escolheu esses três, ela relatou que ela entendeu o que acontecia. E o que foi? Ela tem uma mãe que hoje mora com ela, e é uma mãe com problemas de saúde, precisa de muitos cuidados. E ela é uma mãe que já mora com ela há uns 10 anos, se eu não estou enganada. Nos últimos 10 anos de vida, a mãe precisou ir morar com ela até para ter os cuidados médicos que precisa. E aí ela percebeu que quando essa mãe foi morar com ela, durante esses últimos anos mais próximos de convívio, ela menosprezava a mãe. Ela não conseguia olhar a mãe com bons olhos, com honra. Mesmo a mãe não tendo sido, como disse ela, ok? Uma mãe ruim. Ela falou: Tati, minha mãe não foi uma mulher ruim. Minha mãe passou por 2 divórcios, a gente tem uma história de superação, né? A minha mãe, ela hoje está numa situação de saúde muito delicada, mas porque ela trabalhou demais e aí usou muitos produtos químicos, isso feriu o pulmão. Então hoje ela tem um problema cardiorrespiratório muito forte, o pulmão dela é queimado, é afetado por conta de produtos químicos. E ela relatou um pouco da história da mãe. Contudo, ela foi conversando, né, expressando, colocando para fora, ou fazendo a catarse, como a gente diz,
explicando que mesmo sabendo a história de superação da mãe, mesmo sabendo que a mãe passou nos relacionamentos que viveu, mesmo sabendo que a família não tem tanta unidade entre os irmãos, ela se percebeu menosprezando a mãe durante uma vida inteira. E ela não olhava a história da mãe de maneira honrosa. Ela não olhava as conquistas que a mãe fez, as renúncias que a mãe fez para que ela chegasse até ali. E ela não conseguia ser grata pela mãe ter gerado a vida. E nesse dia na mentoria ela começou a chorar muito e ela começou a expressar, a falar: doutora Tati, eu me dei conta de que eu nunca dei um abraço sincero e apesar de todas as dificuldades, eu nunca agradeci minha mãe porque ela me deu a vida. Eu nunca olhei para a história da minha mãe e disse: nossa, ela passou por isso, por isso, por isso. Como mulher, ela sofreu demais. E ela suportou esse trabalho difícil para que a gente tivesse o que comer. E ela começou a relatar partes da história da família, que acontecia dentro de casa, ali do seio familiar, mas que ela nunca olhou com honra. Ela olhava como se ela fosse vergonhoso viver aquilo, sabe? Aqueles momentos que eu acredito que muita gente vive, que às vezes você tem que repartir o que comer. Aquele momento de uma família de muitos irmãos, onde a roupa de um passa para o outro. Ou então só ganha roupa quando é aniversário, ou quando é dia de festa. Esses momentos assim mais limitados, a gente chama de mais escassos, porque a vida tem dessas coisas. E ela não conseguia olhar todas as vezes em que a mãe deu conta do jeito dela para que eles tivessem um mínimo, mas que não faltou. Ou quando faltou, todos tiveram falta. E ela começou a relatar algumas coisas e ela chorava muito. E ela começou a dizer que ela nunca tinha parado para pensar que ela não honrava a mãe. A história. E ali nós a acolhemos, porque na dinâmica da mentoria nós temos o respeito à sua história, o acolhimento, a permissão e a orientação. Então nós fizemos o passo a passo da mentoria, nós ouvimos a história, todas nós a acolhemos, É todo um processo de envolvimento, de carinho, de respeito, e ela lançou mais coisa para fora, porque quando você começa a aprender como a cuidar do seu emocional, você vai perceber que parece que é um fio, que você puxa uma coisinha, sai 2, 3, 4, 5, às vezes parece até aquele monstro de cabelo que sai de dentro do ralo, mas sai para poder ser visto, curado e tratado. Compreende? Deixa subir o coração. E ali essa mentorada que estava participando com a gente do processo de mentoria emocional e espiritual aqui na comunidade Transformar, ela pôde ter a oportunidade de colocar para fora algumas dores, pôde ter a oportunidade, se permitiu ser acolhida, se permitiu ser vista, porque você acaba se expondo um pouco, ou até muito, na frente de pessoas que estão prontas para te acolher, dentro de uma estrutura de energia saudável, de apoio e de mentoria emocional de qualidade. E ali ela pôde ter uma catarse saudável, uma orientação. Aí você pode estar se perguntando assim: hoje, Tati, como é que tá essa mulher? Essa mulher decolou. Essa mulher aceitou a história dela, essa mulher aprendeu a honrar a história dessa mãe, teve a oportunidade de conversar com essa mãe, porque ainda está viva, alinhou algumas coisas, colocou limites na mãe, a mãe está lá no lugar dela, e ela se permitiu viver uma história nova. E hoje é uma mulher fantástica, próspera, emocional e financeiramente, porque todas as vezes em que você aprende a dinâmica de respeitar a você mesma e a sua história, você prospera. Então é muito interessante
Quando algumas pessoas chegam até mim e falam assim, doutora Tati, como é que eu curo as minhas emoções? E eu estou repetindo isso o mês todo. Não tem uma fórmula mágica, porque a sua história é única. Você é uma mulher única. Então a gente vai precisar pesquisar juntas, através da mentoria, do acolhimento, ou através de uma imersão. Enfim, utilizar as ferramentas corretas e o conhecimento correto para entender a sua história e você ter os seus próprios insights. Quando você se permitir, quando você se permitir lançar para fora a sua história, a gente vai pegar isso e vai elaborar, acolher, vai respeitar, não vai julgar. E a gente vai pegar isso e vai transformar em algo bom para a sua vida, para que você não carregue mais esse peso dentro de você. Então, quando a gente fala de cura emocional, é preciso primeiro entender quais são as emoções que estão em você, a força que elas têm, e desde quando, ligada a que histórias, você entende? Quais experiências da menina, quais as experiências da criança bebê, quais as experiências da criança no ventre, trazem um reflexo de história para a sua vida adulta da mulher de hoje? Quais são as experiências da sua família, na sua parentela, que se arrastam de geração em geração e que, de alguma certa maneira, modelam com muito peso, com muita dificuldade, aquilo que você sente e pensa hoje? Pode parecer uma questão simples, mas, por exemplo, vou pegar um outro caso, né? Aí foi um mentorado, foi um homem, onde ele veio de uma família com uma questão, com alcoolismo muito forte. O bisavô foi alcoólico, o pai foi alcoólico, o irmão é alcoólico. E aí ele falava assim, eu estou preocupado com os meus filhos, eu não quero que os meus filhos sejam... Ele por si só não tinha problemas com bebidas, com álcool, e nem era alcoólico ou alcoólatra. E aí ele vem para essa mentoria aqui comigo, preocupado não só com ele, mas também preocupado com os filhos, para que toda a estrutura do que aconteceu com ele, com o avô e com o pai, e já tinha pegado o irmão, não se repetisse na reprodução da vida dos filhos. E eu consigo entender, obrigada pelos corações. E a gente consegue, é claro, entender que existe a questão biológica, né? Existe o corpo formado por genética e que é predisposto. Existe o corpo energético que é formado pelo fluxo das energias. E aí toda a emoção vai gerar uma energia repetitiva, e essa energia repetitiva pode ser direcionada para o bem e pode ser direcionada para o que é tóxico. Obrigada pelos corações. Amo quando vocês enviam. Só que, além dessas questões, é preciso aprender a observar na sua genealogia, na sua história de estrutura familiar, dos seus antepassados, quais são os aprendizados que são trazidos desde muito antes e que são repetidos na sua vida, na vida da sua família, e quando chegam na sua vida, você está reproduzindo inconscientemente, porque ainda não aprendeu a desligar-se deles. Está fazendo sentido para você? Digita aí um comentário para mim, por favor. É isso mesmo? Faz sentido? Não faz? Coloque aí para eu poder ler. O que você está achando? Faz sentido você perceber que a sua estrutura emocional hoje, assim como a estrutura da sua família, dos seus filhos, das suas filhas, da sua empresa, da sua estrutura social, ela vai ser um reflexo das suas histórias trazidas, tanto das suas vivências afetivas, quanto na vivência intrauterina, quanto na vivência da sua família em parentela durante todo um processo que te antecede, e aí automaticamente você vai o quê? Reproduzindo no seu emocional inconsciente, porque você ainda não entendeu, ainda não aprendeu como desligar ou como mudar isso. E aí eu acredito e vivo e ensino que toda a estrutura de conhecimento bem aplicado pode mudar a sua vida. Deixa eu ler aqui.
É isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Oi, Lucas. Está falando de mim. Ah, entrou no horário. O Aba, o criador, sabe que você precisava ouvir. Seja mais do que bem-vindo. A Carla, faz sentido sim. Sentimentos ligados a gerações e experiências de vida e família. É isso aí, disso que eu estou falando. Hoje a live é sobre isso. É sobre você aprender a perceber que para que a cura emocional aconteça na sua vida hoje, nesse momento agora, você precisa aprender a se olhar no hoje. Você precisa aprender a olhar a história de quando você era menina ou menino. Você precisa aprender a olhar a sua gestação e precisa aprender a olhar a história da sua família, porque essa família de agora e a família que antecede, ela vai influenciar muito na forma com que você existe, na sua existência. Algumas culturas familiares, elas são tão fortes, que elas vão passando de geração em geração que parece um atropelo, ou um atropelar, melhor dizendo. Como psicanalista, né, já estou aí com 20 anos de trabalho, 20 anos de experiência, gente, não são 20 dias. São 20 anos ouvindo histórias e ajudando pessoas, 20 anos aprendendo a cuidar de pessoas e dando conta de cuidar de pessoas. São 20 anos observando esse sistema que acontece, um baile entre aqueles que formam a família e que nem sempre é uma dança saudável. Como psicanalista, você que assiste a nossa live, eu sempre falo isso, aqui é vida acontecendo na hora. Não sei se está dando para ouvir aí, Carla, me ajuda. Se está um barulhão de um caminhão aqui fora, está interrompendo o áudio? Fala comigo. De vez em quando na nossa live tem, o vizinho coloca música alta, o cachorro late, um caminhão passando aqui que não para o som. Mas eu costumo dizer que a nossa vida precisa ser adaptada. A vida não é o que acontece no silêncio. Tá ótimo? Obrigada, Carla. A vida é o que acontece fora do que a gente planeja. Entende? A minha vida, assim como a sua vida... Obrigada, Lucas. A minha vida e a sua vida, ela não acontece como você planeja. O planejamento é tudo bonitinho, a iluminação legal, um som ótimo, silêncio, mas aí surge um caminhão, surge um vizinho gritando, surge um cachorro latindo. Quando eu faço a live lá fora, no espaço da comunidade transformar debaixo da tenda, a gente ouve os passarinhos cantando, a gente ouve alguém falando, porque a vida acontece, tá certo? E eu gosto muito de manter isso para que você entenda e aprenda que as adaptações boas são necessárias. Isso é resiliência e inteligência emocional, tá certo? Mas eu estava dizendo que para que aconteça o processo de cura emocional, você precisa também aprender a observar. Vamos lá, vamos voltar aos pontos. Você precisa aprender a observar as emoções que você vive hoje. Quais são as emoções mais fortes? Você precisa aprender a observar as repetições dessas emoções, porque aquilo que se repete ganha força. E na maioria dos casos de pessoas que vivem transtorno de ansiedade, pânico e sintomas graves no corpo, como problemas de pele, gastrites profundas, enxaqueca, uma série de doenças psicossomáticas, elas são a repetição de emoções que você não verbaliza de maneira correta, mas você internaliza. Então, as repetições vão trazer para a sua vida alguns desgastes muito grandes. Então, os sintomas que você está sempre reclamando nada mais são do que o seu corpo dizendo que existe alguma repetição emocional que você precisa aprender a liberar de maneira saudável. Então, você tem que observar o seu corpo. O que ele está falando com você?
Ah, Tati, a minha garganta inflama direto, as amígdalas não param. Estão sempre inflamadas. Pois é, essa região tem um porquê emocional. Ah, Tati, meu problema é dor no estômago. Ih, doutora Tati, eu dou um desarranjo, a minha barriga fica ruim, eu fico descontrolado. É, o seu intestino, ele hoje é reconhecido como seu segundo coração. Há uma conexão muito forte entre o cérebro, o coração e o intestino. Assim como há uma conexão muito forte entre os pensamentos e as suas pernas. Assim como há uma conexão muito forte entre o seu ventre e o meio do seu entre o seu ventre e a sua garganta. Assim como há uma conexão muito forte entre o meio do seu peito e a região abdominal. E aí quando você começa a aprender a perceber o que o seu corpo está te informando, você vai parar um pouco para avaliar que ele está te informando uma emoção e essa emoção está vindo de uma história. Sempre. O adulto é reflexo do que sentiu uma criança. A sua vida adulta é um reflexo do que você sentiu quando criança. Às vezes, quando eu estou na mentoria com algumas pessoas adultas, mulheres na sua maioria das vezes, mas também mentoro homens, eles falam assim, não, eu já passei essa situação na infância, eu já superei, eu estou bem pra caramba. Hoje eu estou só falando sobre casos. Eu tive um caso de um mentorado, agora eu vou falar de um homem, que é um exemplo fantástico para isso. Super produtivo, bem resolvido, com a cabeça fresca, muito falante, muito ativo, mas que não conseguia ter um bom desenvolvimento familiar. Não conseguia ter uma comunicação saudável com os filhos. E aí era interessante porque, apesar de ser muito amoroso, muito cuidadoso com a família, o jeito dele falar era muito agressivo. Muito forte. É o que a gente estava conversando aqui na live, né? A forma com que você aprendeu que vem da sua família, ela vai marcar muito a sua personalidade e se você não perceber a intensidade, repetir sem filtro nenhum, você danifica você mesmo e danifica quem você ama. Só que às vezes alguns danos são feitos sem que a pessoa perceba porque eles são repetições inconscientes de um emocional que vem de uma história. E essa história te conecta a alguém do seu passado e faz com que você se sinta parte dessa pessoa, parte desse afeto ainda, e que na verdade, se você abrir mão do jeito, se você mudar um jeito, não significa que você está abrindo mão do carinho que você teve por aquela pessoa. Então esse pai, ele tinha muita dificuldade na fala, né? Era muito grosseira, muito depreciativa. Até para falar um elogio, verdade, isso aí, é verdade. Até para falar um elogio quando os filhos tinham alguma conquista, o elogio dele saía pesado, você me entende? Até quando a gente participava de um jantar de família, porque foi foi uma experiência que se tornou uma amizade, e aí ele não sabia mudar o tom para elogiar. Eu estou passando por isso aí. Então aprenda a melhorar. Que o bem que está fluindo daqui, que o bem que vem do Pai, sobre a minha mente, o meu coração, flua para o seu coração, flua para a sua mente, para o seu coração e você possa ser curado, esclarecido. Tá certo? E aí esse homem, até para elogiar os filhos, ele elogiava de uma maneira, eu vou falar, brutal, sabe? Uma maneira grosseira. E aquilo me dava Porque não só por profissão, mas a minha sensibilidade feminina, que eu aprendi a respeitar ao longo dos anos, ela traz uma perspectiva de sensibilidade que algumas coisas agridem e eu seguro, resisto. E aí, durante o processo de mentoria, eu comentei com ele, eu falei, olha,
eu fico admirado e respeito o esforço que você faz pela sua família e seus filhos. É lindo, eu consigo identificar que o seu jeito de amar é não deixar faltar nada. O cara tem casa, carro, empresário, é uma coisa assim muito bem estruturada. Uma família financeiramente estruturada. Mas eu falei com ele, apesar de todos os bens pelo qual você demonstra o amor, eu percebo que os seus filhos, agora mesmo adultos, eles ainda esperam aquele pai que para perto deles e não necessariamente fala um montão de coisa. Só dá o ombro e fala assim, tô aqui, dá um abraço. E aí ele ficou assim assustado e ele falou assim, mas eu abraço os meus filhos. Eu falei, não, não é qualquer abraço. Os seus filhos, ao longo dos anos, eles estão vivendo uma estrutura de mistura emocional. Eles olham um pai forte, potente, posicionado, mas ao mesmo tempo esse pai dá medo. Eu já vi a sua filha mais nova, porque o casal teve uma filha que a gente chama filha de temporão, né? Todo mundo mais adulto, aí eles engravidaram novamente. E aí tinha uma menina bem novinha. Eu falei, eu já vi a sua filha mais nova tremer quando ela ouve sua voz. E aí ela tá esperando o abraço do pai, mas ela treme, ela não chega perto. Vou contar para você o que eu falei com ele. Os afetos afetam. Você entendeu isso? E aí ele pode afetar para o bem e pode afetar para aquilo que não é bom. Pode afetar para aproximar e pode afetar para afastar. Eu entendo que você precisou aprender a se posicionar de maneira masculina, forte e potente, como homem, como macho, por causa da história que você viveu na sua família. Mas esse tom firme o tempo todo, sem parar, está provocando um afetar na sua família, nos seus filhos, porque eles não podem ser frágeis um pouco perto de você. Porque se alguém chorasse, um dos meninos chorasse, ele batia. E eu falei, hoje a sua filha mais nova, a raspa de tacho, como ele chama, a minha raspa de tacho. E a danada é linda de viver e pretinha, linda. Uma pele de ébano, os olhos assim, parecem uma jabuticaba. Linda. Eu falei, eu já vi a raspa de tacho tremer. E aí eu também pude ver aquele homem chorar. E ele falou para mim, eu não sei desarmar isso, você me ajuda? Entende? Todo o excesso é danoso. Ele entendeu e percebeu que ele mantinha esse posicionamento porque lá na história dele, lá na família, lá atrás, ele tinha que ser o cara. Você me entende? Ele tinha que ser, ele não tinha outra opção. Ele não tinha outra opção. Eu entendo que ele viveu um momento de sobrevivência. Se ele não fosse assim, ali, lá na história dele, ele não sobreviveria. Aí eu fui perguntar sobre a história do pai, a história do avô, a história da avó, a história da parentela. Todos trazem histórias de muitas superações doloridas. E eu entendo que ele precisou ser desse jeito para sobreviver. Só que hoje, agora, ele não está mais vivendo aquela história. Ele não precisa mais ter a intensidade que tem para sobreviver. E aí, quando se está num estágio de sobrevivência emocional, porque sobreviver é diferente de viver.
quando se está num estado de sobrevivência emocional, as emoções ficam descontroladas e tóxicas, e por mais que você deseje fazer o bem, você machuca quem você ama. E você se machuca. Por mais que se deseje fazer o bem, no estado de sobrevivência emocional, vai fazer com que você fique repetindo dores que você não precisaria manter na sua vida hoje. Então, se você mantém na sua vida hoje esse tipo de dor, eu preciso te perguntar quais são os lucros que você está tendo para manter isso. Porque no caso desse homem que eu estou trazendo, dessa experiência da mentoria emocional com ele, o lucro que ele tinha, a vantagem que ele tinha de manter a rispidez como mantinha, era achar que tinha o controle de tudo. Ele acreditava que mantinha o controle de tudo. Tudo sob controle. Tudo e todos. Mas ele não conseguia perceber que durante todos os anos que ele entendeu que tinha tudo e todos sob controle, da maneira com que ele reagia na sobrevivência, ele também afastou demais a possibilidade de carinho, afeto e respeito de alguns dos filhos. A raspa de tacho, como eu chamo ela até hoje, que tá assim uma negra linda, sou apaixonada por ela, eu ou chamo ela de raspa de tacho, ou eu chamo ela de olho de jabuticaba. Hoje ela tem o presente de ter um pai que sabe abraçar e dar o chamego e carinho e que desarmou um pouco. O mais velho, que sofreu o impacto disso tudo, ainda está no processo de aprender. Você compreende? Hoje esse homem, ele entendeu que para aquela época ele agiu como agiu porque ele acreditava ser a melhor forma de agir. Mas agora ele percebeu que ele não está mais no estado de sobrevivência e ele não precisa ficar repetindo aquelas situações, aquele posicionamento e, de uma certa maneira, tendo o prazer no controle, mas afastando detalhes afetivos tão importantes que não vão voltar no tempo mais. É claro que cada um tem um temperamento, é claro que cada um tem uma personalidade, tá certo? E cada um vai reagir de uma forma, mas eu estou falando sobre adoecimento emocional e exagero. Se você precisa ficar 100% do seu tempo armado, se você precisa ficar 100% do seu tempo armada, alguma coisa está errada, porque o ser humano foi feito para ter o seu momento de fragilidade, vulnerabilidade e acolhimento. E o lugar ideal para isso precisa ser a família. E quando eu digo família, é o seu centro, é você, seu companheiro, sua companheira e os seus filhos. Quando eu digo família, não é o seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu irmão, o vizinho, a sogra, o amigo, a amiga. Não. Se o seu maior acolhimento está sendo feito fora da sua casa, você precisa aprender a rever conceitos e valores do que é família para você e como está a sua família. Ou se você está vivendo um relacionamento ou um casamento, porque são coisas diferentes. O casamento precisa te melhorar como pessoa. O relacionamento, na maioria das vezes, te intoxica. E aí as repetições das histórias de vida vão misturando todos os sentimentos, emoções e pensamentos, e você acaba percebendo que é assim mesmo, não quer mudar o jeito. Quando na verdade não precisa ser. Não deveria ser. Então todas as vezes em que as suas emoções elas vão ser refletidas na sua vida hoje, por causa do que aconteceu lá na sua infância, hoje, o amadurecimento, o que vai fazer a diferença, né? Eu também ouvi essa semana e numa das lives eu falei sobre isso. Você que ainda não está na nossa rede social, procura lá, se inscreve, você encontra todas as lives. Numa das lives eu falei sobre isso. Sobre eu conhecer jovens amadurecidos e foi sobre eu conhecer jovens amadurecidos, pessoas de 16, 17 anos que têm um amadurecimento emocional,
e conhecer pessoas de 50, 60 anos que não têm um amadurecimento emocional. Onde o amadurecimento emocional não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a perspectiva, com a maneira com que você aprende a lidar com as suas informações trazidas da infância e como você aplica elas na sua vida adulta agora. Porque a criança que existe dentro de você sempre vai gritar, sempre vai querer se manifestar, ela sempre vai querer ser nutrida das suas faltas, né? Aquilo que faltou na infância, você vai querer na vida adulta o quê? Resolver, dar conta. Show, isso é normal, é saudável, é natural. A grande questão é quando essa criança da vida passada, da sua história, ela começa a dominar a sua vida adulta. E a gente vê adulto que faz pirraça, bate o pé, que se envolve em situações que você fala, não é possível, gente, tem 5 anos de idade. A cabeça pode estar, o corpo pode estar com 30 anos, mas a mentalidade é de uma criança de 8. Por quê? Porque o seu emocional está ainda muito machucado, muito ferido. É muito interessante quando a gente começa aqui na comunidade Transformar a observar esses processos de autorreconhecimento. É muito interessante quando eu tenho o presente e o prazer de acompanhar alguém, como eu acompanhei essa mulher do primeiro exemplo, com o medo do medo da tia, esse homem, né, que necessitou ser tão dificultoso num tempo de sobrevivência e agora ele entendeu que ele está vivendo e aí a qualidade de vida dele mudou, a raspa de tacho, né, olho de jabuticaba, agora tem outro pai, ela conhece um pai que os irmãos mais velhos não conheceram. Agora os irmãos mais velhos estão se permitindo se achegar a esse pai para conhecer esse homem que entendeu que ele não precisa trazer aquelas dores todas e despejar aqui na família de hoje. Esse homem que se permitiu viver uma mentoria e ainda está com a gente aqui sendo cuidado, sendo melhorado, sendo transformado. Porque todas as vezes em que você está num ciclo de dor repetitivo, nada mais é do que as histórias da sua vida, da primeira infância, da gestação, e como eu disse, trazida pelas suas familiaridades, ou tem quem gosta de usar o termo ancestral, ou a sua história da genealogia, enfim, as histórias de vidas dos seus antepassados que se repetem nas famílias e chega até a sua, e de repente hoje nessa live, nesse momento que você está assistindo esse conteúdo, seja o momento de você falar, vai parar aqui, não vai passar de mim, os meus filhos, eles não vão receber essa descarga, não mais. Então esse homem, ele hoje está no acompanhamento da mentoria emocional e espiritual. E aí você de repente se pergunta assim, meu Deus, essa mulher faz o quê, gente? Mexe com espiritualidade? O que ela é? Aí eu quero esclarecer para você. Olha, como formações profissionais, eu sou psicanalista há mais de 20 anos. Isso significa que eu já passei dos 15 e tem um tempinho. Eu costumo dizer que a melanina crioula ajuda, então a beleza fica. Mas vamos lá, brincadeira à parte, eu sou psicanalista clínico há mais de 20 anos, eu atendo em consultório, já trabalhei empresarialmente, ainda trabalho, ministro palestras, sou fundadora e diretora na comunidade Transformar, uma comunidade onde a gente tem uma casa terapêutica, onde tem aqui o curso da formação em psicanálise integrativa, onde a gente tem a tenda terapêutica e onde nós temos também a nossa parte online, os nossos cursos que você pode estar estudando totalmente online. Então, psicanalista, fundadora da comunidade Transformar, também sou neuropsicopedagoga pós-graduada, sou teóloga reconhecida pela UFRJ como nível superior, pós-graduada em neuropsicopedagogia, pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional, tenho formação em liderança e coaching
Self Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Tenho uma formação de analista 360 graus pela Faculdade Monteiro Lobato. Tenho o reconhecimento da análise comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching Management, que é internacional. Tenho também a nossa estrutura de atendimento infantil e nós temos aqui na Comunidade Transformar um espaço para que você possa receber o atendimento da mentoria emocional e espiritual. E quando a gente fala de espiritualidade, é muito interessante que algumas pessoas resistem e vinculam a espiritualidade a um modelo religioso. Hoje eu tô aqui de negra linda, como eu gosto de dizer, né? Cabelo pro alto, turbante porque tá frio, tem que esquentar as orelhas. Amo esse cordão que foi uma das alunas da nossa formação que fez com muito carinho e me deu de presente. E aí as pessoas às vezes ficam olhando assim, perguntando, meu Deus, que mulher é essa? Algumas chegam perto e perguntam, Tati, você acredita em quê na sua espiritualidade? Então eu quero hoje falar para você que eu acredito em Deus. Acredito em Deus, acredito no Espírito Santo, acredito em Jesus. Acredito que Deus fez a humanidade para ser feliz, para se chegar até Ele. Acredito que existem muitas percepções acerca de como se chegar a Deus, que são muitas religiões, e eu amo estudá-las. Estudo as religiões, sou uma estudiosa da Cabala judaica, sou apaixonada por esse tipo de pesquisa, mas como fé eu professo o amor de Deus na minha vida. Então aqui na Comunidade Transformar a gente recebe cristão, budista, espírita, kardecista, gente que é ateu, gente que não crê em nada, gente que quer acreditar, a gente cuida de pessoas. A gente cuida de pessoas mostrando um amor, um caminho ainda mais excelente. Sem julgar, sem punir, sem inventar, sem fazer apelos, nada. Aqui a gente acredita que o seu emocional precisa se alinhar com Deus. E Deus está manifesto no seu coração, porque a gente vai entender que quando o Criador fez a humanidade, a primeira coisa que Ele depositou foi amor no coração. Ele diz assim, Salmo 139, antes que os seus ossinhos se formassem, eu te amei. Ele também diz assim, antes que você ganhasse forma, eu te dei amor. Antes que você viesse no ventre da sua mãe, eu te amei. Então o amor, ele está em toda a humanidade, dentro da alma de cada um, e esse amor, ele precisa ser encontrado dentro de você. Agora, os caminhos que você acessa para reconhecer esse amor é muito pessoal, é muito particular. E de verdade, eu já acreditei em alguns modelos que diziam assim, não, você só pode conhecer Deus se você fizer isso daqui. Você só pode chegar perto de Deus se você dar isso aqui, se você trabalhar assim. E não, e hoje, depois de 20 anos, porque conheci a Deus numa vida adulta, e aí você faz as contas para mais ou menos chegar perto da minha idade, eu aprendi que eu conheci a Deus quando eu fechei a porta do meu quarto e fiz uma oração muito sincera com Ele. E eu pude ouvir uma voz suave no meu ouvido e meu coração ardeu e os olhos encheram de água. As lágrimas caíram pesadas e, de verdade, a minha experiência foi sentir um doce envolvimento. Algo me envolvia e eu tive paz. Paz na minha alma, paz no meu coração. De saber que, independente de onde eu estiver, se eu estiver no alto céu, no alto do monte, se eu estiver num desespero depressivo, se eu estiver com conflitos familiares, se eu estiver com dificuldade de emprego, se eu estiver com dificuldade na saúde, se eu estiver em dúvidas aonde seguir, ainda assim Ele vai estar comigo. Então não existe só um modelo para conhecer o Criador. Conhecer o Criador é reconhecer o amor dele dentro de você. E aí, quando você aprende a reconhecer esse amor dentro de você, você começa a querer ser melhor para você, para que você seja melhor para alguém. Você começa a respeitar os seus limites e a entender que o outro tem um limite também.
Você começa a entender que o amor não é só uma emoção, um sentimento, uma química, que o amor também é um processo onde você decide respeitar o outro como ele é, mas você precisa aprender um caminho excelente para mostrar esse caminho excelente para alguém. Hoje aqui na Comunidade Transformar, essa semana nós tivemos uma aula sobre psicanálise e espiritualidade, e a gente fala muito sobre isso. E nós temos alunos cristãos, kardecistas, temos alunos não cristãos, ateus, tudo na mesma sala de aula. E nós estávamos falando sobre dons e talentos. Olha, que aula! Se você acompanhou os nossos stories, você viu aí os depoimentos. Que manhã! Como foi fantástico entender que quando uma alma humana sarada nas suas emoções, que respeita a própria história, ela começa a aprender que o dom dado por Deus para fazer algo, ele se torna muito melhor quando o seu caráter e a sua personalidade estão saradas. Aí alguém falou assim, pois é, a gente vê um monte de gente fazendo um monte de coisa, mas é tudo picareta. E é verdade, mas Deus diz que não os conhece. Agora, quem tem a personalidade transformada e melhorada, esses Deus fala e diz, eu me enxergo em você. Porque afinal de contas, a gente começa a retirar aquilo que dói, essas sujeiras todas, essas distorções que fizeram com a gente, que a gente permitiu, essas experiências doloridas de gente que estava doída e distribuiu dor e agora você não quer mais carregar essa dor. E você começa a perceber que, na verdade, isso tudo não tem que estar dentro de você e você vai retirando e vai mudando e vai melhorando e você vai se melhorando e aí o ambiente vai melhorando, quem está com você vai melhorando. Se não quiser melhorar, vai embora, porque também tem isso. Deus afasta pessoas. Pessoas, por exemplo, que se nutriam de quando você era tóxico, elas vão se afastar, porque se você não fornecer mais a nutrição tóxica, ela não vai querer ficar mais perto. Ainda vai dizer que você que não presta. É assim ou não é? Fala comigo, deixa subir os corações. Vai dizer que você que está estranha. É o que eu escuto até hoje. Aqui na nossa mentoria, quando o pessoal vem aqui participar, seja da tenda terapêutica, das aulas ou da nossa mentoria emocional e espiritual, eu falo muito sobre isso. Todas as vezes em que você passar por um processo de cura emocional e espiritual, todas as vezes, as pessoas que já estavam acostumadas em sugar você, em intoxicar você, em manipular você, elas vão dizer que você está esquisita, que você não presta. Todas as vezes em que você passar por um processo de amadurecimento emocional, as pessoas que estavam perto de você, que gostavam daquela criança birrenta, descontrolada, vão dizer que você está esquisita. Vai dizer que não está fazendo bem a terapia, vai dizer que não está fazendo bem a análise, vai dizer que não está fazendo bem você estar naquele lugar. Porque elas estavam se nutrindo de quando você era uma criança descontrolada na vida adulta e fazia tudo torto, tudo errado, mas elas tinham alguma vantagem. Todas as vezes em que você encontrar alguém que te orienta diferente, que vira você para um caminho de luz, como diz Platão, né? Tira você da caverna e você começa a sair do escuro e enxergar a luz, e você volta para dizer para essas pessoas que você está na luz, essas pessoas vão querer te aprisionar no escuro de novo. Cuidado! É desse jeito, isso aí, Carla, é desse jeito. Continue o seu caminho de evolução e libertação. Como profissional em psicanálise, como ministra há mais de 20 anos e hoje como mentora emocional e espiritual, hoje não, já há alguns anos, porque eu já perdi a quantidade de pessoas que passou pela nossa vida, pela nossa orientação da mentoria. Eu consigo observar que as pessoas que mais frutificam, que mais prosperam, que mais se realizam, que mais conquistam a vida, que mais alcançam a produtividade financeira, que mais conhecem a Deus, que mais alinham as famílias, são as pessoas que entenderam que no processo de cura vão haver algumas perdas e algumas mudanças,
mas são necessárias. É como se cascas caíssem, para que você pudesse enxergar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência, a sua verdadeira conexão com Deus. Eu sei que a comunhão é importante, eu sei que precisamos uns dos outros para nos curar. Mas do jeito que você está, você pode sentar no seu quarto, na sua sala, no seu canto, onde você estiver. Fazer uma respiração, fechar os seus olhos e seja sincero com o Criador. Fala com Ele. Me ajuda a tirar essas camadas todas para eu sentir o seu amor aqui. Eu tenho certeza que você vai sentir esse amor aqui. E você vai começar a entender que esse amor que você sente aqui não é o amor distorcido que o seu pai fez. Eu tenho certeza que o amor que você sente aqui não é a toxicidade que a sua mãe fez, ou o abandono que você sofreu, ou o desprezo que você teve que encarar, ou o estado de sobrevivência que você teve que viver. Não é. O amor que você sente aqui dentro é um amor que vai dizer que apesar de todas as situações da vida, ele não vai parar nunca. Então você precisa e pode se sentir acolhido e contar com ele sempre. E aí esse amor vai fazer você se enxergar e você vai dizer, olha, isso daqui tá demais. Não. Isso aqui tá de menos, vamos lá. Isso daqui eu não consigo sozinho, tem que ter ajuda. Vou procurar a Tati para mentoria, vou procurar alguém para me ajudar. Nós precisamos uns dos outros. E aí eu quero terminar esse momento da live convidando você a conhecer a comunidade Transformar, seja na nossa mentoria emocional e espiritual, seja na nossa imersão que já está para acontecer, então você corre porque são vagas limitadas, ou nos nossos cursos, o presencial ou online. Você pode ser alcançado com grandes transformações se você desejar. Você tem que se permitir. E aí a gente vai encerrar a live de hoje muito agradecida, porque você está aqui, informando que amanhã, às 1h30 da tarde, a gente reinicia, a gente retoma aí esse mês de março falando para mulheres e para homens também, acerca das 3 etapas dentro de você. A mulher, a menina e a mãe. E eu quero terminar, como eu faço sempre, agradecendo, deixando para você um trecho que vai dizer: ame ao Senhor, teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você pensa, com tudo que você sente, com tudo que você decide, com toda a tua alma. Ama o teu Deus, como você aprendeu a se amar. E agora, depois disso, você começa a amar o seu próximo, como você já se ama. Começa a amar o seu próximo, a doar ao próximo a atenção que você dá a você mesmo. Começa a amar o próximo com o carinho que você dá a si mesmo. Começa a amar o próximo, ajudar ao próximo com a ajuda que você dá a si mesmo. Começa a orientar ao próximo com orientações que você faz para si mesma. Começa a levar quietude para o próximo com a quietude que você já encontra em você mesmo. Aí, nisso, a força, vigor e vitalidade. Nisso, a sua alma vai ser curada. Nisso, as suas emoções serão transformadas. Nisso, você vai conhecer e reconhecer que esse amor, ele é capaz de algo que você não imagina, mas que está pronto para ser entregue sobre a tua vida, tá certo? Como eu digo sempre, eu creio no poder das mãos e das orações. Se você puder, feche os seus olhos ou respire devagar. Nós vamos agradecer ao Abba colocando aqui, a mão na terra dos nossos sentimentos e emoções, e a mão na terra dos nossos sonhos e pensamentos, agradecendo assim, dizendo: Abba, Criador, Eterno, Pai, muito obrigada. Obrigada porque em todo o tempo tu tem me dado a oportunidade de estar aqui. E que toda palavra ministrada alcance o bom solo e faça crescer boas sementes. Que a terra dos corações sejam saradas quando essa entrada da palavra ministrada chegar. Ainda que seja uma terra aflita, de angústia, de tristeza, ainda que seja uma terra que está um pouco escura, porque as dores estão acontecendo,
nesse momento, que a sua palavra seja a luz, que a sua palavra seja a semente que brota e transforma a terra seca em terra fértil. Que a sua palavra seja aquela que modifica o ambiente e que faz penetrar a vida no profundo e faz crescer a vida com abundância. Pai, que a sua palavra também penetre nos pensamentos, emoções e sentimentos. Que os nossos sonhos alinhados contigo sejam reais. Que a gente possa aprender a olhar a nossa história e buscar ali a oportunidade de curar a nossa vida agora. E aquilo que não for para curar, que a gente aprenda a deixar para lá. Aprenda a não trazer para o hoje. Eu quero também, Pai, orar sobre a nossa descendência. Assim como eu tenho filhos, assim como eu tenho família, assim como eu tenho um lar, porque nós não temos só uma casa sobre a nossa cabeça, nós temos um lar. Eu quero orar sobre o lar daqueles que estão ouvindo essa mensagem, sobre a descendência, para que a legalidade não chegue, para que aquilo que foi trazido de antes não alcance mais a nossa descendência, porque tudo para aqui. E com o conhecimento e a tua presença nós dizemos em ordens, esteja parado e bloqueado toda palavra lançada de maldição ou vínculo de deslealdade sobre a nossa história aqui, hoje, para. Então esclarece a mente e o coração para que haja algo novo e transformador. E como eu tenho te dito, Pai, eu te apresento a comunidade transformar mais uma vez. Porque as pessoas que chegam até aqui, seja presencial, seja no online, elas estão testemunhando as transformações. A transformação na mente, a transformação no entendimento, a cura na alma e o alinhar contigo na espiritualidade. Sim, Pai, na espiritualidade saudável, que potencializa quem nós somos. Porque quando estamos alinhados contigo, dentro da gente, na nossa fala, nos nossos pensamentos, com a natureza, tudo flui melhor. Então é isso. Eu quero ser grata a Ti por esse dia. Continua nos abençoando hoje e sempre. Tá certo?